Ele sentou na cadeira e começou, eu perco amigo, mas eu não perco a piada, né? A cara dele ao bebê foi impagável. Levanta e anda. Ela levantou e começou a andar. Oi pessoal, que alegria ter vocês aqui comigo. Hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo a cada um dos mais de 6.000 inscritos aqui no canal. Isso só é possível graças ao apoio de vocês que curtem, compartilham e participam, sempre trazendo comentários e feedbacks tão valiosos. Saber que estamos crescendo juntos e que posso ajudar com dicas de nutrição e histórias inspiradoras e divertidas é o que me motiva a seguir em frente. Para celebrar hoje, eu vou contar algumas histórias especiais que vivi ao longo desses anos de consultório. Tem de tudo um pouco, histórias engraçadas, aquelas situações inusitadas que só quem trabalha com o público entende, e histórias de superação e transformações de vida que com certeza vão inspirar vocês. Então, bora lá para as histórias. Eu vou contar uma história para cada 1.000, então são 6 histórias que eu vou contar para vocês. Se liga aí! Primeira história que eu vou contar para vocês tem um paciente que eu apelidei ele de o paciente apaixonado por bolachas. Um paciente, ele entrou aqui no consultório determinado a emagrecer, mas ele tinha uma paixão incontrolável por bolacha recheada. Em sua primeira semana de dieta, ele confessou ter guardado um pacote de bolacha só para emergências e ele acabava emergencialmente consumindo uma bolacha. Depois outra, comeu uma outra, até comer meio pacote, todas as noites. Após algumas sessões, ele percebeu que poderia emergenciar com opções mais saudáveis ou usar a ideia que tivemos, que foi separar as bolachas em saquinhos a vácuo de 2 em 2. Deixar esses vários saquinhos no trabalho e levar um saquinho com 2 bolachas todas as noites para casa, para não correr o risco de comer todos os saquinhos que organizamos. Isso deu tão certo que depois de um tempo ele não levava todos os dias. Ele começou a experimentar as opções mais saudáveis e hoje ele não é mais o cara tão apaixonado por bolachas, mas ele ainda mantém o pacote de bolachas na gaveta, só que agora ele usa como peso de papel, segundo ele. Isso é legal, pois mostra como hábitos podem ser modificados, mas de forma alguma a gente pode tentar modificar esse hábito radicalmente, de uma hora para outra, senão isso não é sustentável. Com ajuda, com o olhar cauteloso de um bom profissional, o paciente consegue. Outra história muito top, eu chamo de a vovó fitness e os suplementos. Uma senhora de 80 anos, ela procurou ajuda para ganhar massa muscular. O geriatra que a indicou porque falou que ela estava muito enfraquecida. No primeiro dia de orientação, ela chegou ao consultório com a bolsa cheia de suplementos recomendados por um amigo da academia. Cheia de suplementos que funcionam e aqueles que não funcionam. Ao conversar, eu descobri que ela achava que o suplemento ele seria uma espécie de uma muleta na academia, vamos dizer assim. Ela achava que ela não precisaria nem treinar desde que ela tomasse esses suplementos. Muitos acham isso. Hoje, ela é a mais dedicada dos alunos e ela adora contar a todos que seus músculos são 100% naturais e adquiridos com arroz, feijão e força. Muita força. E essa história dessa senhorinha me lembra uma outra história também de uma paciente que ela foi indicada pela geriatra porque a massa magra dela, a massa muscular dela era tão pouca, ela estava tão fraca que ela não estava mais conseguindo andar. Sério, ela estava comendo muito pouco, comia tudo errado, a massa magra dela foi se deteriorando e ela não conseguia andar. Na primeira consulta, ela chegou no meu consultório de cadeira de rodas. Quando eu a vi de cadeira de roda, eu achei até que ela tinha algum problema de locomoção mesmo, tipo paralisia, alguma coisa assim. Não que era por uma massa magra muito enfraquecida. Tá? Ela entrou, o consultório adaptado, para cadeirante, ela entrou na cadeira de rodas e aí a gente conversando, aí a filha dela veio junto porque ela mal conseguia falar, tamanha fraqueza. Ela foi a paciente mais fraca e mais debilitada que eu já atendi por simplesmente comer mal, ela não tinha tido nenhum tipo de doença, encanações de alimentação, ela foi adquirindo uma anorexia e nunca tinha feito nenhuma atividade física. Quando chegou perto dos seus 80 anos de idade, ela não conseguia mais levantar, Bom, aí ela chegou, eu fiz todo o atendimento, montei um plano alimentar que ela conseguisse fazer, colocamos alguns espessantes, porque a força de mastigação dela era muito ruim. Passou uns 2 meses, mais ou menos, a gente
foi se falando por mensagem, eu fiz atendimento online. Em 2 meses, ela chegou aqui na clínica, né? E para quem me segue, sabe que eu, perco amigo, mas eu não perco a piada, né? E aí ela chegou na cadeira de rodas, depois de uns 2 meses, e aí eu falei brincando, né? Como aqueles memes que tem, né? Eu lembro que eu bati palma assim e falei assim pra ela: levanta e anda. Juro pelos meus filhos. Ela levantou e começou a andar. A filha dela começou a chorar, eu comecei a chorar, porque assim, e eu me emociono até hoje, quando eu lembro dessa história, porque realmente assim, por mais que eu brinque, né, com os meus pacientes, eu acho que uma das histórias mais emocionantes, porque eu brinquei, né, levanta e anda, né, ela levantou e ela começou a andar, dando passinhos devagar, né, ela ainda não tinha experimentado andar, e ela andou até mim, assim, então assim, foi uma história muito emocionante, e a gente vê como uma alimentação bem orientada, ela pode ajudar muito, né, então a Vovó Fitness fez eu lembrar essa senhora. Se ela estiver nos assistindo, ou a filha, ela vai lembrar dessa história, né? Eu não vou citar nomes, mas realmente foi muito gratificante. Eu acho que pagou todos esses 30 anos de atendimento praticamente que eu tenho. E a história dela também me lembra uma outra história, que não é sobre geriatria, mas vamos à nossa 4ª história do 6K. 6 histórias empolgantes e maravilhosas. A 4ª história, ela é só engraçada. Ela não é de superação, mas é algo que aconteceu há 20 anos atrás. Eu atendia em outro local, eu tinha uma sócia, e eu nunca esqueci, pois foi simplesmente hilária. Essa história, ela fala de um suco famoso, né, que as pessoas vendem na internet, vendem até hoje, como algo milagroso. Sabe aquelas coisas que cura de frieira, solidão, de hemorroida, calvície, sabe? E eu atendia um menino que o pai dele vendia esse suco. Aí ele falou: Paula, posso trazer meu pai para conversar com você? Que ele quer vender o suco milagroso para você? Ah, venha, né? Chegou aqui um senhor, né? Achei que era um senhor, na verdade, porque ele estava meio derrubadinho. Achei que a idade cronológica dele era mais avançada. Depois eu fiquei sabendo não era, aí eu já pensei: nossa, esse suco não é tão bom assim, senão esse senhor estaria melhor. Mas tudo bem, né? Aquelas coisas que a gente pensa aqui que é a nossa cachola, né? Não podemos julgar, mas enfim. Aí eu pensei isso, aí eu falei: olha só, vamos escutar, desenvolva, né? Aí o tiozinho começou: ó, antes de eu tomar esse suco, eu mal caminhava, eu não conseguia treinar, não conseguia fazer algumas coisas. Aí eu comecei a tomar esse suco de manhã, e depois de uma semana, olha só o que eu faço. E aí ele começou a fazer algo conhecido no CrossFit como burpee, no jiu-jitsu como teto solo, que é pula, faz uma flexão de braço, pula e faz. Ele fez 1, 2, depois do segundo burpee, ele sentou na cadeira e começou. Tem um broncoespasmo, sabe? Aí a minha sócia, porque ela estava junto, porque ele queria vender para ela também, saiu do consultório, porque ela não aguentou, senão ela ia dar risada, e eu lá me contendo, né? Cara de Mona Lisa. Aí ele virou para mim e falou assim, depois que passou o ataque, né? Aí ele falou assim para mim: doutora, do que eu tava falando mesmo? Aí, né, a gente perde amigo, não perde a piada. Virei para ele e falei assim: olha, o senhor tava falando, eu não sei, mas que o senhor tava tendo um surto psicótico. Ah, isso o senhor tava. Óbvio, ele foi embora meio chateado, nunca mais voltou, o filho dele também não. Mas, enfim, hoje talvez eu tomasse alguma outra atitude, mas não compraria o suco do mesmo jeito. Essa é a 4ª história. Faltam 2 para vocês, histórias inusitadas de consultório. A 5ª história eu chamo de... Eu adoro dar nome nas histórias, sabe? Aquelas que a gente acaba não esquecendo. Eu chamo de a história do paciente com a dieta nada verde. Eu tinha um paciente que ele tinha uma verdadeira aversão a qualquer alimento verde. Ele dizia que vegetais não combinavam com ele, não gostava da textura, não só do vegetal verde, mas assim, qualquer tipo de vegetal. Até batata, ele comia ela com o palito, porque ele não gostava da textura da batata encostando na mão dele, né? Bom, depois de muita conversa, fazendo com que ele tentasse experimentar coisas diferentes e nunca surtia resultado, eu combinei com ele que eu ia preparar em casa uma vitamina, né, um smoothie verde, ia preparar isso em casa e ia trazer para ele experimentar na próxima vez que ele viesse no consultório. Bom, fiz, é um smoothie realmente muito gostoso, fiz para ele, trouxe. Quando ele viu, ele não acreditou, né? Ele falou: nossa, Paula, você trouxe? Sim, e você vai beber isso. Olhando
nos meus olhos. Bom, a cara dele ao bebê foi impagável, sabe? O marmanjão ficava antes de beber, mas enfim, bebeu, gostou, achou que, sabe aquela história de bom, gostou e me prometeu que sempre ele ia tentar realmente experimentar algo. E isso ele o fez, né? Então, hoje em dia, toda vez que ele vem em consulta, ele me conta algo novo que ele comeu, seja legume, vegetal ou verde. Verde ele ganha mais estrelinhas. E isso acabou sendo uma parte de um desafio pessoal. Hoje ele está com uma alimentação super equilibrada, come de tudo. Enfim, é algo muito legal que daí a gente percebe que o profissional que olha o paciente consegue ajudar esse paciente, inclusive, a melhorar a seletividade alimentar desse. Esse paciente do nada verde me lembra a menina que cheirava uvas, mas isso fica para uma outra coisa, porque eu tenho outra história aqui que eu quero contar. Na verdade, são 5 outras histórias que se resumem em uma só. Em todos esses anos de consultório, uma coisa muito inspiradora, né? Além de todas essas que eu contei, tanto engraçadas como inspiradora da senhora do Levante e Anda, o fato das pessoas mudarem realmente seus hábitos, mudarem índices de vida, né? Eu tinha diabetes, não tenho mais, estava quase infartando, estou super bem. Além desses fatores, eu ter contribuído com 5 pacientes a ajudarem eles a contribuir com outras vidas foi uma das coisas mais sensacionais também que eu fiz, porque eu, enquanto única, mudando esses meus pacientes, mesmo que eu consiga mudar isso, transcenda e ele leva para a família, é muito bacana quando a pessoa passa no seu consultório. 2 dessas tinham outras profissões, tá? Inclusive trabalhavam, eram bem remuneradas com essas outras profissões, e 3 delas eram garotas que estavam pensando, prestando vestibular para outras áreas. E o fato delas passarem comigo em atendimento e ver esse carinho e ver esse cuidado, né, que eu tenho com o paciente, fizeram elas fazerem nutrição. E um menino, né, então não só elas, fizeram eles, a fazer nutrição. E hoje são não concorrentes, né, porque ninguém concorre com ninguém, mas são profissionais que trabalham com nutrição. E eu só tenho a agradecer por eles terem entrado também nessa vida maravilhosa, que é mudar a vida de vocês via alimentação. E acho que foi uma história para brindar com chave de ouro. E se vocês gostaram, eu vou contando mais histórias, porque, gente, de boa, dá para escrever um livro com todas as coisas que aconteceram nessas paredes, nesses quase 30 anos. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, muito obrigado por estar inscrito no meu canal. Continue me seguindo, eu vou sempre colocando coisas novas para você. Beijos da Nutra. Até o próximo vídeo.